de crimes hediondos na sua prova da OAB. Você conhece os principais pontos abordados pela prova da OAB no que tange aos famosos crimes hediondos? Esse é um dos temas mais cobrados de uma forma geral, tanto na primeira fase quanto na segunda fase da OAB. Entender o que são crimes hediondos e quais as nuances e restrições que essa categoria de crimes apresenta é um dos tópicos mais importantes para você ter sucesso na sua prova de primeira fase e na segunda fase em Direito Penal, caso você vá fazer na nossa disciplina. Então, fique atento que nesse vídeo, rápido, direto e objetivo, eu vou resumir para você os principais pontos sobre crimes hediondos para a sua prova da OAB. Mas antes da gente começar, clica aqui, no sininho para ativar as notificações e você ser avisado de vídeos rápidos e diretos e objetivos de direito penal como esse. Aliás, siga o canal do YouTube do Estratégia OAB e as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo de direito penal rápido, direto e objetivo sobre um dos temas mais cobrados no exame de ordem, os crimes hediondos. Na verdade, não se trata de falar que é um crime hediondo, mas crime hediondo é uma categoria que não adianta querer adivinhar. Essa categoria e essa classificação, chamar um crime de hediondo, se apresenta através da Lei 8.072 de 90, que sofreu diversas alterações. Fiquem atentos que essas alterações já são inseridas dentro do próprio texto da lei, na medida em que elas vão acontecendo para um vade-mecum, para um Código Penal atualizado. E aí, a gente fica pensando em crime hediondo, a gente sempre pensa naqueles crimes com violência, né? Homicídio, estupro, roubo, latrocínio, né? É verdade. Todos esses crimes que eu citei aqui, o homicídio qualificado, o feminicídio, o roubo seguido de morte, esses crimes, eles são violentos e hediondos. Mas fique atento à primeira pegadinha da nossa prova a respeito desse assunto. Crime hediondo não necessariamente é um crime violento, com grave ameaça. A gente tem um rol de crimes hediondos muito amplo, que inclusive foi muito ampliado e que inclui alguns crimes sem violência. Por exemplo, falsificação de medicamentos. Sim, medicamentos em geral é crime hediondo e não é com violência. Por exemplo, o famoso tráfico de drogas. Esse crime, muita gente pensa que é violento, mas não é. Traficar droga é vender droga, entregar droga, fornecer droga. Está previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Não é violento e é um crime hediondo, equiparado a hediondo. Então, primeira coisa para você organizar, o rol de crimes hediondos é muito amplo e está presente, então, na Lei 8.072, mais especificamente ali a partir do artigo 1º dessa lei, que tem uma lista bem ampla de crimes considerados hediondos. Beleza. Agora que você já está tranquilo e sabe o que é crime hediondo, não adianta decorar, tem que abrir a lei e, obviamente, dar uma lida ali naqueles crimes. Alguns são bem óbvios, outros nem tanto. A gente pode falar um pouquinho daquilo que mais cai mesmo quando o examinador resolve colocar isso na sua prova da OAB. Quando a gente fala de crime hediondo, alguns pontos merecem muita, mas muita atenção. Vamos começar com o primeiro aspecto, quanto a regime inicial de cumprimento de pena. Não, vou tentar de novo. Regime inicial de cumprimento de pena. Essa aqui. Beleza. Bom, a gente sempre pensa no crime hediondo dizendo assim, crime hediondo começa em regime fechado, não é? Não, não é. A verdade é que isso está no texto da Lei de Crimes Hediondos, sim, regime inicial fechado, como se ele fosse realmente obrigatório, mas não é. O nosso querido STF, STJ e a jurisprudência de uma forma bem ampla já pacificaram o entendimento de que crime hediondo admite qualquer regime inicial. E o nosso examinador da OAB adora colocar essa pegadinha. É verdade. Veja, crime hediondo admite qualquer regime inicial. Regime fechado, o que é muito comum, pela gravidade do fato, pelo tamanho das penas, pela natureza dos agentes que cometem esse crime, muitas vezes reincidentes, penas de reclusão, mas nem sempre a gente pode ter numa questão de prova, como já caiu várias vezes, um crime hediondo apresentando-se com regime inicial semiaberto ou até mesmo aberto, o que é um pouquinho mais raro. Então, anota aí. Crimes hediondos, quanto a regime inicial de cumprimento de pena, admitem qualquer regime, ou seja, regime inicial semiaberto, aberto e fechado. Os três, sem nenhuma restrição, ok? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Outro detalhe muito importante, ainda no âmbito, vou ver se agora ele vai acertar, da teoria da pena, agora sim.
que a gente tem que olhar para o crime hediondo com regras específicas para a progressão de regime. Isso caiu recentemente na prova da OAB e cai toda hora. Então fique atentos, porque isso está expresso no artigo 112 da Lei de Execução Penal. E aí, especificamente, em alguns incisos, ela vai dizer, ó, vou organizar e depois a gente coloca aqui. Crime hediondo para progressão de regime, ou seja, sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, acompanha regras específicas. Então, 40% quando for crime hediondo e o agente for primário, e atenção para essa pegadinha de prova, também quando houver uma reincidência não específica, ou seja, praticou qualquer crime não hediondo, transitou em julgado e agora um hediondo. Progride nesse hediondo com 40%. Depois, 50% para crime hediondo com resultado morte, o cara sendo primário ou mesmo na hipótese da reincidência não específica, 55% para o feminicídio, que é crime hediondo do 121A do Código Penal e tem um valor específico ali para você ter a progressão. Depois, 60% para hediondo, aí sim, com reincidência específica, ou seja, trânsito em julgado de qualquer hediondo, não precisam ser crimes iguais, e depois outro hediondo, 60%, e a mesma coisa, reincidência específica, mas agora 70% quando se trata de um hediondo com resultado morte, exemplo, próprio feminicídio, um latrocínio, homicídio qualificado. Beleza? Então, isso é muito, muito cobrado. Foi agora recentemente colocado, inclusive, como uma pegadinha da nossa prova. Vamos organizar, bota aí. Para a progressão de regime em crimes hediondos, artigo 112 da Lei de Execução Penal, com seus respectivos incisos, trazendo 40%, 50%, 55%, 60% e até 70% de tempo de cumprimento de pena para crimes hediondos. Beleza? De acordo com cada característica dessa, atenção para aquela pegadinha que eu acabei de falar da reincidência não específica, incidir como regra ali os 40%, do mesmo jeito quando o cara é primário e comete um crime hediondo. Legal? Pra gente finalizar com chave de ouro, ela aqui, vamos falar rapidinho do livramento condicional em crimes hediondos. A primeira pergunta que você faz, professor, admite-se livramento condicional em crime hediondo? Claro que sim. O livramento condicional é plenamente cabível em crimes hediondos com cumprimento de 2/3 do cumprimento de pena. Lembrando que livramento condicional não é regime. Lembre, livramento condicional é um instituto Monjaro. Ou seja, sem regime. Não tem regime. Você está no fechado, no semiaberto ou no aberto e você vai para o livramento. Fica livre, fica solto com algumas condiçõezinhas. Mas não é regime nenhum. Não se chama livramento condicional de regime de cumprimento de pena. Beleza? E aí o crime hediondo admite o livramento condicional, exceto nas hipóteses que eu vou organizar para vocês aqui. Então anota aí, livramento condicional não é admitido em crime hediondo quando crime hediondo com resultado morte. Não importa, não pode. Latrocínio, não cabe em feminicídio, não cabe em homicídio qualificado, estupro seguido de morte, os hediondos com resultado morte. 2. Não cabe quando houver reincidência específica em crime hediondo. Ou seja, quando se pratica um crime hediondo, transita em julgado e depois outro hediondo. Então aí não cabe falar em livramento condicional. Mas, para finalizar, atenção! Nessas hipóteses que a gente falou que não cabe livramento condicional, nada impede que você trabalhe com a eventual progressão de regime com base nas regrinhas que eu apresentei para você. Maravilha? Queridos, tema mega cobrado, resolvido rapidinho para você acertar qualquer questão de primeira e de segunda fase. Você agora já pode comemorar! Esse é um tema para você gabaritar na sua prova do OAB. Valeu!